Muito bem. Antes de darmos continuidade às nossas aulas, precisamos estabelecer alguns combinados. Primeiro, o referencial que eu vou seguir nessas videoaulas. Eu vou seguir a apostila, a sequência da apostila utilizada em sala de aula. 2. O nome da videoaula vem aqui em cima. Você precisa anotar aí na sua apostila o nome da videoaula. Então, abram a apostila na página 161. Tudo bem? Então anotem lá no alto da página o nome dessa videoaula. Correção, exercícios, campo elétrico, parte 1. Ok? Correção, exercícios, campo elétrico, parte 1. Volte lá na página 158 e anotem lá no alto da página o nome da videoaula. Correção, exercícios, força eletrostática, lei de Coulomb. Muito bem? Volte na página 161. Não pode assistir o vídeo sobre correção de exercícios sem antes ter assistido a videoaula correspondente à teoria desse conteúdo. Então a sequência é: primeiro assiste a videoaula da teoria. Como hoje nós estamos fazendo a correção dos exercícios campo elétrico, eu imagino que vocês já tenham assistido a videoaula sobre a teoria do campo elétrico. Ok? Vocês receberam um horário de aulas. Cada dia da semana, as disciplinas no dia e o horário de cada disciplina. É imprescindível que você assista às videoaulas no horário estipulado para a disciplina. Isso vale não só para física, mas para todas as disciplinas. Se por algum motivo qualquer você não conseguir assistir a videoaula no horário estipulado, você deverá assisti-la ainda no dia no qual ela foi ministrada. Se não foi possível assisti-la de manhã, assista à tarde ou assista à noite, mas veja a videoaula no dia para o qual ela foi programada. Não deixe acumular de um dia para o outro, ok? Muito bem. Então vamos lá, a correção dos exercícios, campo elétrico, parte 1. O primeiro, nós vamos trabalhar os conceitos. Então, considerando as propriedades do campo elétrico, assinale verdadeiro ou falso as afirmações a seguir. O campo elétrico é uma grandeza escalar. Bem, já está aí um erro. Campo elétrico é uma grandeza vetorial.
pois possui valor, que é o módulo, tem uma direção de atuação em um sentido. Então aqui o A é falso. Muito bem? O B. O campo elétrico pode ser indicado ao se colocar um corpo eletrizado, que é a carga de prova, que é o Qzinho, em um certo ponto, e verificando a atuação da força elétrica nesse campo. Pessoal, definição de campo elétrico. E é igual a F, força elétrica, sobre Qzinho, que é a carga de provas colocadas numa certa posição, num certo ponto do campo elétrico. Então a B é verdadeira. A C, a intensidade. Lembrando, intensidade significa valor da força elétrica que atua em uma carga de prova. Pode ser calculada por meio da expressão. Então vejam bem, isso aqui não é uma nova fórmula. A fórmula ou a lei é esta. E igual a F sobre Q. Se eu quero calcular o valor do F, eu preciso do valor do E e do valor do Q. Tendo o valor do E e o valor do Q, você passa o Q que está dividindo no segundo membro, multiplicando para o primeiro membro, e você calcula o valor do F. Você passa o Q multiplicando o E e você calcula o valor do F. Então aqui também é verdadeiro. Tá ok? Muito bem. D. Se uma carga de provas negativa for colocada em um campo elétrico, ela estará submetida a uma força elétrica que possui a mesma direção e o mesmo sentido do vetor campo elétrico. Então, pessoal, aqui tem a carga geradora Q, tem a carga de provas Qzinho, ela é negativa. Se a carga geradora do campo elétrico Qzão for positiva, o sentido do E, o sentido do campo elétrico sai da carga geradora porque ela é positiva. No entanto, a carga de provas, então voltando aqui que está meio escondido, se eu tenho uma carga de provas Q, geradora do campo elétrico, e coloco próximo a ela uma carga de provas Qzinho negativo, sendo Qzão, neste caso, positivo, em relação ao campo elétrico, o campo elétrico com uma carga Q, geradora é positiva, sai da carga para fora. Então o campo elétrico vai estar passando na carga de provas nessa direção e sentido. Então agora com relação à força elétrica. Negativo, positivo. Negativo com positivo, força de atração. Então vejam bem, daqui para frente, quando falarmos de duas cargas elétricas interagindo entre si, não vamos mais pensar apenas em termos de força. Enxergar a força que atua na carga, como nós fizemos lá na lei de Coulomb. Além dela, teremos que enxergar também o campo elétrico. Então, daqui para frente, você vai ter que enxergar dois vetores simultaneamente: força e campo elétrico. F, direção igual a do E, isto é, horizontal, porém sentidos opostos. E se a carga fosse negativa? O E seria para dentro, tá certo? Lembrando que na carga negativa, E é de fora para dentro. Então o E seria para dentro, sendo as duas negativas, a força seria de repulsão. E o F para fora. Então em ambas as situações, o que ele afirma no D não acontece. Então D é falso. E o sentido do vetor campo elétrico criado por uma carga fixa em um determinado ponto independe do seu sinal. Pessoal, acabamos de falar aqui.
Se a carga for positiva, E é para fora. Se a carga for negativa, E é para dentro. Então aqui também é falso. Muito bem. Vamos ao problema 2. Ok? Só um minuto. Então, probleminha 2. Está falando assim. Um corpo encontra-se eletrizado com carga Q8. Lembrando, isso aqui é uma letra do alfabeto grego, é o Mi, que nesse caso significa micro, e corresponde ao número. Micro é igual a 10 a menos 6. Então, o que está escrito aqui? Q é igual a 8 vezes 10 a menos 6 Coulomb. No vácuo, determine. Então, essa aqui é uma carga geradora. E a carga Q. O valor do K, ele quer no item a intensidade. Lembrando novamente que a palavra intensidade significa valor. Do vetor campo elétrico em um ponto A. Então, aqui está a carga geradora. Em um ponto A, ele quer saber o valor do campo elétrico E. Não tem carga nenhuma aqui, é só o ponto, é só um lugar ao redor da carga geradora. Ok? Nós vimos na aula passada, na teoria, que nós temos duas maneiras de se calcular E. E, pela definição, aqui em cima, F sobre Q, força eletrostática sobre cargas de provas, ou E é igual a K, Q sobre D ao quadrado. Esta lei me diz o valor do E em função da carga geradora. Esta lei me diz o valor do E em função da carga de provas e da força. Muito bem. Pessoal, é só fazer as contas, substituindo os valores cada um no seu lugar. Só verificando as unidades, que Coulomb SI, o K, Newton metro quadrado, Coulomb quadrado, SI, e a distância 2 metros, SI. Então não é necessário fazer nenhuma conversão. Então E vai ser igual a 9 vezes 10 a nona, vezes 8 vezes 10 a menos 6, sobre 2 ao quadrado. Lembrando que ambas as leis me fornecem o módulo do valor do E. Esse cálculo deu 18 vezes 10 a terceira Newton por Coulomb, que é a unidade do E no SI. Só espero que ninguém tenha dúvidas com relação a essa continha, não é isso? Multiplica 9 por 8, 72. Na multiplicação, de notação científica, de base 10, mantém a base 10. Na multiplicação, soma os expoentes. Então fica 9 mais menos 6, dividido por 4. Fazendo as continhas, isso dá 18 vezes 10 a terceira. B. O significado do valor encontrado no item anterior. O que ele está dizendo aqui? Que se você tiver uma carga elétrica de 1 Coulomb, e ela for colocada a 2 metros da carga geradora, então se eu tiver uma carga e ela for colocada a 2 metros de uma carga geradora, ela ficará sujeita
a uma força de quanto? 18.000 newtons por coulomb. Então ela ficará sujeita a uma força de 18.000 newtons. Isso é o significado desculpe, isso aqui é a tradução do que está escrito aqui. Para cada carga de um coulomb corresponde a uma força de 18.000 newtons. C. A intensidade do vetor encontrado no item anterior. Não, desculpa, C. A intensidade da força elétrica aplicada em uma carga de provas. Então, peraí. Continuamos com o Q, que é a geradora do campo. Lá no ponto a 2 metros. Então, lá no ponto a 2 metros de Q, foi colocada uma carga de provas de 2mc. O que significa 2mc? O que é esse m? Esse m não é m de metro. Isso aqui é m de mili. Então o que está escrito aqui? 2 milicoulomb. Mili corresponde a 10 a menos 3. Então o que nós temos aqui? Q de provas igual 2 vezes 10 a menos 3 coulomb. Então nesta situação ele quer saber a força. Ok? Então nós temos que E é igual a F sobre Qzinho. E igual a F sobre Qzinho. O E nós calculamos lá no item A. 18 vezes 10 a terceira. O F nós queremos. E o Qzinho é 2 vezes 10 a menos 3. Se nós queremos o valor do F, 2 que está dividindo, vai para lá multiplicando. Então vamos ter 18 vezes 10 a terceira vezes 2, 10 a menos 3. Isso é igual a F, que vai ser igual a 36 vezes 10 a... quanto? Mantenha a base e soma os expoentes. 3 mais menos 3, 0. Qualquer número elevado a 0 é 1. Então, a força é igual a 36 newtons. Ok? Vamos agora na correção. Deixa eu focalizar aqui, enquadrar. Do exercício 3. O que ele está dizendo no exercício 3? Na figura adiante, o ponto P está equidistante. O que significa a palavra equidistante? A mesma distância de duas cargas elétricas, mais Q e menos Q. Traduzindo, está dizendo que a distância da carga mais Q até o ponto P é igual à distância da carga menos P até o ponto P. E neste caso, ele quer que você verifique aqui qual é a situação que está me indicando o vetor resultante. Ok? Olhando para a figura, nós enxergamos uma situação onde eu posso ter o vetor resultante, que é aqui. É só lembrar do que nós falamos na aula de teoria. Se eu tenho um vetor para lá, se eu tenho um vetor para cá, se eu tenho um vetor para lá, se eu tenho um vetor para cá, onde é que está a resultante? Regra do paralelogramo. Isto é, da extremidade desse vetor você traça uma paralela a este.
da extremidade desse vetor, você traça uma paralela ao outro. Onde é que está o resultante? Na origem dos vetores dados. Extremidade, no vértice oposto. Esse é o resultante. Então, analisando as figuras dadas, a figura dada e os vetores fornecidos, observem aqui, olha. Se eu traçar a partir desse uma paralela àquele, a partir de B uma paralela a D. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui sem ficar muito torto, estou sem régua. Paralelo. A partir deste, D uma paralela a esse. O vetor resultante tem origem coincidindo com a origem dos vetores dados e sentido no vértice oposto. Sentido no vértice oposto. Então a alternativa correta é a C. Na próxima aula eu farei a correção dos exercícios que estão na página 162, tá ok? Tentem, até a próxima aula, resolver os exercícios propostos na página 162, antes de assistir a videoaula com a correção dos mesmos. O objetivo sempre é, depois do vídeo de teoria, você continuar na apostila tentando fazer os exercícios ali propostos. Conseguiu? Ótimo. E depois, sim, assistir a videoaula correspondente àquela correção, para você tirar suas prováveis dúvidas, possíveis dúvidas. Ok? Tenham um bom dia.